Alô, teste. Boa noite, gente. Vamos entrar na presença de Deus. Feche os seus olhos e cante assim, em nome de Jesus. Quero, Senhor, te adorar De todo o coração. de todo o coração. Quero o Senhor me entregar. Quero, Senhor, me entregar Em adoração em adoração e exaltar teu santo nome. Exaltar teu santo nome, dando glória. Glória ao Cordeiro. Glória ao Cordeiro e exaltar teu santo nome, dando glória. Glória ao Cordeiro. Glória ao Cordeiro Que venceu a morte e ressuscitou. que venceu a morte e ressuscitou. Deu-me nova vida. Deu-me nova vida e me libertou. Cantem todos, a Ele a honra. A Ele a honra, A Ele o louvor. a Ele o O louvor, domínio e a majestade. o domínio e a majestade pertencem a ti, Senhor. A Ele a honra, A Ele o louvor. a Ele o louvor, O domínio e a majestade. o domínio e a majestade Pertencem. pertencem a ti, Senhor. Pertencem a ti, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença, nos colocamos diante do trono da Tua graça e queremos Te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Que nesta noite o Senhor venha receber o louvor e adoração de cada um de nós, de cada pessoa aqui, meu Pai, que reconhece a sua salvação pelo sacrifício do Senhor. Que o Senhor receba, meu Pai, o louvor, a adoração
a gratidão de todos aqueles que compreendem hoje, pela luz do Evangelho, a maravilhosa obra que o Senhor realizou por cada um de nós, nos dando, meu Pai, o perdão, nos dando a redenção, nos lavando, nos purificando, escrevendo o nosso nome no livro da vida, garantindo, meu Pai, a nossa vida eterna no Teu reino de glória. Pai querido e amado, que esse seja o motivo do nosso louvor, da nossa adoração, o nosso reconhecimento da Tua obra santa, perfeita e gloriosa para com a nossa vida, meu Senhor. Te agradecemos pela Tua graça, te agradecemos pelo Teu Evangelho, pelo Teu favor. Te louvamos e te agradecemos pela Tua presença em nossa vida, pelo Teu cuidado, pela Tua obra. Meu Senhor, te louvamos e te agradecemos por ter nos amado e por esse amor nos entregue o Teu Filho Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. A Ele a honra. Cante a Ele o louvor. A Ele o o domínio e a majestade pertencem a Ti, Senhor, pertencem a Ti, Senhor. Diga assim: meu Deus, muito obrigado pela Tua presença em nossa vida. Meu Deus, receba a minha vida em Tua presença. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus de todo o coração. Amém. Mais uma vez, boa noite, gente. Podem se sentar? Vamos cantar esse hino. Digno é o Senhor. Antes da gente meditar aqui no nosso estudo sobre a vida após a morte e a ressurreição, vamos cantar juntos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em Suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me
vou sempre te adorar. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. se você tem a Bíblia, pegue ela na sua mão e fique de pé um instantinho. Se não tem a Bíblia, fica de pé do mesmo jeito, só para a gente fazer uma oração e a gente meditar na palavra de Deus. Feche os olhos. Pai querido e amado, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão aqui, mas que tiveram um dia de trabalho cansativo, exaustivo, que talvez, meu Pai, tiveram que resolver um monte de problemas, mas que vieram aqui, apesar de tudo, não deixaram de te buscar, não deixaram o mais importante de lado. Meu Senhor, por isso eu te peço, renove as forças deles, dê disposição, meu Pai, dê a eles condição para que eles possam estar atentos e aprender a Tua palavra, e que o Teu Espírito, meu Pai, venha revelar a Tua graça, venha revelar a verdade, venha nos fortalecer, venha nos alegrar, venha nos dar entendimento, que o Teu Espírito, meu Pai, venha completar a obra que o Senhor começou dentro de cada um de nós. Por isso nos renova, nos fortaleça, nos dirija, nos oriente, e que o Teu Espírito venha falar com cada um de nós, meu Pai, que seja uma revelação do Senhor para nós, a fim de crescermos, meu Pai, na Tua graça. Abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e todos digam que assim seja, graças a Deus, amém. Podem sentar. Muito bem, fique aí com a Bíblia na mão, você que a tem. Bom, nós começamos de quarta-feira, como é do conhecimento de vocês, nós começamos a falar sobre a vida após a morte, e hoje nós vamos começar a falar sobre aquilo que realmente eu quero falar, que é sobre a vida eterna com Deus, e outros para a vida eterna no lago de fogo, ou como a Bíblia chama de a morte eterna, né? Então é um assunto muito importante, e nós não podemos ser ignorantes nesse assunto, nós precisamos ter conhecimento disso, não podemos ter dúvidas a esse respeito. Semana passada, quarta-feira, vocês se lembram, nós falamos sobre o que acontece logo após a morte, que nós não ficamos dormindo, não ficamos repousando, mas nós, salvos, vamos para um lugar chamado paraíso. Vamos para o céu? Paraíso, não é? A gente vai para o paraíso. E aqueles que morrem sem salvação vão para um lugar chamado inferno. Quem vai para o paraíso não é um lugar definitivo, porque ainda nós vamos ressuscitar, nosso corpo vai ressuscitar e nós vamos para o novo céu e nova terra. Aqueles que morreram sem salvação foram para o inferno, irão ressuscitar para ir até o juízo final, né? Para serem julgados. Tem aí várias situações que a gente vai ter que tratar disso depois com outro dia, mas depois para serem lançados no lago de fogo. Então, esse é o caminho. Mas essa questão da ressurreição, ela é muito importante, porque há uma promessa de Deus de que nós vamos ressuscitar, o nosso corpo vai ressuscitar, e é sobre isso que a gente vai tratar, amém? Vamos falar sobre ressurreição. Então, vida após a morte, a ressurreição do corpo. Pode passar. Introdução. A ressurreição do corpo é um conceito distintamente bíblico, não reconhecido por povos que não aceitam a Bíblia como a palavra de Deus. Para grande parte das culturas não cristãs, uma grande parte, não todas, né? Tem exceções. A vida começa e termina aqui, nesse mundo.
né? Para muitas culturas, nasceu, viveu, morreu, acabou, não tem mais nada. Nós cristãos não acreditamos nisso. Nós confiamos na promessa de Deus, que nos garante uma vida eterna e muito melhor do que a vida que nós temos aqui. Amém? Pode passar. Por exemplo, algumas culturas, rapidamente, né? Os gregos. Para os gregos, o corpo era de pouco proveito e considerado um estorvo. Os gregos achavam que o corpo atrapalhava muito o crescimento intelectual, a limitação humana. Então eles consideravam o corpo um estorvo, uma coisa ruim, uma limitação. Seus ensinos filosóficos prezavam pela imortalidade da alma. Agora veja, porém, não como um corpo espiritual, mas sim como conhecimento humano. Os filósofos gregos dedicavam suas vidas integralmente em busca do conhecimento, acreditando que viveriam perpetuamente naqueles que compartilhassem seus conhecimentos. Tem uma frase aqui de Aristóteles que é muito conhecida, que diz assim, olha, que mostra bem o que é a mentalidade grega. O que é a alma do homem, senão o próprio conhecimento que há no homem? Então os gregos, a cultura grega, acredita que a alma do homem é o conhecimento do homem. Os gregos, eles não cediam à natureza humana, eles consideravam o corpo um estorvo. Tanto que muitos filósofos gregos, eles viviam confinados dentro de salas, de quartos, estudando. Tanto que a Grécia é a mãe do conhecimento. Estudando. Não tomavam banho, não se barbeavam, não se alimentavam direito, porque eles achavam que o corpo era um estorvo, era um problema. E eles passavam a vida assim. E eles acreditavam que a imortalidade deles dependia do conhecimento que eles iriam compartilhar com os demais. Então, para o grego, a alma humana é o conhecimento do homem. E quando esse conhecimento ele é compartilhado, então a vida grega é compartilhada. Eles são imortais e de uma forma até hipotética realmente eles são, né? Porque, por exemplo, tem muitos ensinos gregos que estão em vigor até hoje, que é compartilhado. Então, hipoteticamente falando, simbolicamente falando, realmente eles estão vivos pelo conhecimento deles. Só que para eles esse conhecimento é o que nós chamamos de alma. Eles não têm a alma como um corpo, mas sim como conhecimento. Amém? Então, essa cultura grega é a visão que eles têm de alma, que é bem diferente da nossa visão. Pode passar. Dentro da Bíblia, na época de Jesus, tinha um grupo chamado saduceus. Também tinha uma visão diferente da ressurreição. Acompanha. Os saduceus, um grupo religioso contemporâneo de Jesus e dos apóstolos, defendiam a existência de um Deus soberano, mas que não exercia qualquer influência sobre a vida do homem e suas decisões. Para eles, anjos, ressurreição e espíritos eram apenas mitos. Então, vê, mesmo na época de Jesus, muitos já divergiam a respeito desse pensamento da ressurreição. Eu queria ler com você essa passagem aqui para confirmar isso aqui que eu estou falando. Atos capítulo 23. Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos. Antes de Romanos. Atos 23, 6. Acharam, gente? Tá difícil, estou usando solinhos. Quem achou, diga amém. Muito bem. Vamos ler junto então. Diz assim, olha. Sabendo Paulo, o apóstolo,
que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou o quê? Julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, a confusão, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda, para que o retirassem dali e o levassem para fortaleza. Então veja, os fariseus, bem como os judeus, acreditavam na ressurreição, na existência do ministério dos anjos, na vida após a morte, do juízo final. Os saduceus não. Então, quando Paulo ele está sendo julgado, quando Paulo foi levado para o sinédrio, ele foi levado porque ele estava defendendo a crença da ressurreição. E a maneira com que ele defendia a ressurreição por causa de Jesus, aquilo mexeu muito com o ânimo deles no sinédrio, e começou a haver uma confusão tão grande que o comandante mandou a guarda descer, tirar Paulo dali, porque ele estava vendo que do jeito que a coisa estava caminhando, iam pegar Paulo e iam espedaçar Paulo, porque ele estava defendendo a ressurreição. Então veja que o assunto ressurreição, ele diverge muito de nação para nação, de povo para povo. Por isso que a visão nossa cristã da ressurreição é uma, a visão do mundo ela diverge muito. Amém? Por isso que eu sempre falo como é importante você ser uma pessoa zelosa pelo aprendizado da Bíblia, como é importante você estar bem seguro daquilo que você crê na Bíblia Sagrada, para que outras filosofias não venham confundir a tua mente. Amém? Então veja, falar da ressurreição criou um problema muito sério ali para o apóstolo Paulo. Paulo era fariseu, filho de fariseu, vindo do judaísmo, que acreditava na ressurreição. É importante você ter essa percepção, tá? Pode passar. A ressurreição na antiga aliança, o conceito de ressurreição do corpo não era um assunto difundido na antiga aliança. Você que já leu o Velho Testamento vai concordar comigo que você não ouve nenhum tipo de comentário de ressurreição no Velho Testamento. Entretanto, a visão da ressurreição existia. O judaísmo, e a prova disso era o apóstolo Paulo, acreditava que os mortos iriam ressuscitar. Só que eles não tinham muito conhecimento desse assunto. Por quê? Por quê? Porque apesar da ressurreição ser uma realidade futura, quem veio trazer realmente o conceito da ressurreição foi o próprio Senhor Jesus. Porque quem foi o primeiro a ressuscitar? Foi ele. Então Jesus é que validou o poder de Deus na ressurreição dos homens. E aí a ressurreição passou a ser um assunto fortemente difundido no cristianismo, que gerou esse problema na vida de Paulo. Porque não se falava assim: os mortos vão ressuscitar. Não, eu vi ele ressuscitado. A ressurreição é uma realidade. Aí as pessoas começaram a ficar mais atentas com o assunto, né? Então, no Velho Testamento já havia a ideia da ressurreição. Não se falava muito nesse assunto. Por quê? Olha agora. Pois o Espírito Santo, como poder de Deus para a ressurreição,
Vou ler de novo. Porque o Espírito Santo, como poder de Deus para a ressurreição, só seria derramado sobre o homem, na onde? Na Nova Aliança. Alguns profetas do Velho Testamento profetizaram sobre a ressurreição, né? Quem, por exemplo? Quem? Nosso amigo Daniel. Daniel capítulo 12.